Os bandeirantes foram uma figura importante na história do Brasil colonial, especialmente durante os séculos XVI e XVII. Eles eram exploradores e aventureiros que se aventuravam pelo interior do território brasileiro em busca de riquezas minerais, indígenas para escravizar e novas terras para expansão. O termo, bandeirante, deriva do português, bandeira, que se referia à bandeira usada pelos exploradores para demarcar territórios e reivindicar posse. Os bandeirantes eram compostos principalmente por brancos, mestiços e alguns indígenas que se uniam em expedições conhecidas como bandeiras. Os bandeirantes surgiram no contexto da colonização portuguesa no Brasil. No início, a presença portuguesa se concentrava principalmente no litoral, onde se estabeleceram as primeiras capitanias hereditárias. No entanto, com o passar do tempo, os portugueses começaram a sentir a necessidade de explorar o interior do país em busca de recursos naturais, principalmente metais preciosos. As expedições dos bandeirantes eram financiadas por particulares ou por grupos de pessoas interessadas nas riquezas que poderiam ser encontradas no interior do Brasil. Essas expedições geralmente partiam de São Paulo, uma região estrategicamente localizada para as incursões no interior do país. Os bandeirantes adotaram diferentes estratégias de exploração. Alguns se aventuravam pelos rios, como o Tietê e o Paraná, enquanto outros atravessavam as matas fechadas, enfrentando obstáculos naturais e resistência indígena. Muitos bandeirantes se tornaram especialistas em rastreamento, caça e sobrevivência nas florestas. Durante suas expedições, os bandeirantes encontraram diversos povos indígenas, alguns pacíficos e outros hostis. Em muitos casos, os bandeirantes entraram em conflito com os indígenas, resultando em guerras e escravização dos nativos. Essa violência contra os indígenas foi uma característica marcante das bandeiras, e muitos indígenas foram capturados e vendidos como escravos. Apesar de seu caráter exploratório, as bandeiras também foram responsáveis pela expansão territorial do Brasil. Muitas regiões do interior foram mapeadas e reivindicadas pelos bandeirantes, abrindo caminho para a ocupação e colonização posterior. Em resumo, os bandeirantes surgiram como exploradores e aventureiros que se aventuraram no interior do Brasil colonial em busca de riquezas minerais e novas terras. Embora sua atividade tenha sido marcada por conflitos com os povos indígenas, sua presença contribuiu para a expansão territorial do Brasil. Os exploradores e desbravadores do Brasil colonial vestiam-se de maneira prática e adaptada às condições do ambiente em que atuavam. Suas roupas eram simples e geralmente confeccionadas em tecidos resistentes, como o algodão ou a lã. A vestimenta básica de um bandeirante consistia em uma camisa de mangas longas, geralmente branca, fechada com botões ou laços na frente. Sobre a camisa, eles usavam uma jaqueta ou colete curto, muitas vezes feito de couro, que proporcionava proteção adicional contra os perigos do mato e de eventuais ataques indígenas. Na parte inferior, os bandeirantes utilizavam calças longas, também feitas de tecido resistente, que eram presas na cintura com uma faixa ou cinto de couro. Eles preferiam calças largas para permitir maior liberdade de movimento durante as expedições. Como calçado, os bandeirantes utilizavam botas ou sapatos de couro, que proporcionavam proteção aos pés durante as caminhadas e trilhas pelo território acidentado. Eles também usavam meias, geralmente feitas de lã, para manter os pés aquecidos em áreas mais frias. Os bandeirantes carregavam consigo uma variedade de armas, já que enfrentavam perigos diversos durante suas expedições. A arma mais comum era a espada, que podia ser utilizada tanto para defesa pessoal quanto para ataques. Eles também empunhavam facões, punhais e adagas como armas de curta distância. Além disso, os bandeirantes eram proficientes no uso de armas de fogo, como arcabuzes e mosquetes.
Essas armas de pólvora eram utilizadas para caça e defesa contra inimigos. Eles portavam um arcabuz ou mosquete nas expedições, juntamente com pólvora, balas e acessórios necessários para recarregar e disparar a arma. Como surgiu a lenda do bandeirante chamado por nome de Anhanguera? A lenda do bandeirante conhecido como Anhanguera está associada a um personagem histórico chamado Bartolomeu Bueno da Silva. Bartolomeu Bueno da Silva nasceu em São Paulo em 1591 e era filho de outro bandeirante famoso, também chamado Bartolomeu Bueno. Ele ficou conhecido como Anhanguera, que em Tupi-Guarani significa Diabo Velho ou Espírito do Mal, devido à sua fama como grande explorador e líder de expedições. A lenda de Anhanguera está relacionada à sua busca lendária pela lendária Cidade de Ouro, conhecida como Eldorado ou Cidade das Esmeraldas. Segundo a lenda, Anhanguera teria feito várias expedições em busca dessa cidade perdida, enfrentando inúmeros desafios e perigos ao longo do caminho. De acordo com a história, Anhanguera teria recebido uma visão em um sonho que o instruiu a encontrar essa cidade dourada. Guiado por essa visão, ele liderou várias bandeiras em busca do Eldorado, atravessando vastas regiões desconhecidas do interior do Brasil, como o Planalto Central e o Cerrado. No entanto, apesar de suas incansáveis expedições, Anhanguera nunca encontrou a Cidade de Ouro. A lenda diz que, ao perceber que nunca encontraria, ele teria enterrado uma cruz no ponto mais alto do Planalto Central, marcando o local onde a cidade perdida deveria estar. Essa cruz ficou conhecida como a Cruz de Anhanguera. A lenda de Anhanguera se tornou popular e ganhou um caráter mítico, associando-o a uma figura corajosa e desbravadora. Sua busca pela Cidade de Ouro, embora não tenha sido bem-sucedida, simbolizou a exploração e o espírito aventureiro dos bandeirantes. A história de Anhanguera se misturou com o folclore e a cultura brasileira ao longo dos anos, tornando-se uma parte importante da mitologia regional. É importante ressaltar que a lenda de Anhanguera é uma construção mitológica e não reflete necessariamente fatos históricos precisos. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera Real, teve uma trajetória marcada por várias expedições e conquistas significativas, mas não existem evidências concretas de sua busca pela Cidade de Ouro. A lenda surgiu posteriormente, enriquecendo a história dos bandeirantes e perpetuando o mito de Anhanguera como um destemido explorador em busca de tesouros perdidos. O termo Anhanguera tem uma origem indígena tupi-guarani e foi utilizado pelos povos nativos da região onde hoje está localizado o estado de São Paulo. Na língua tupi, Anhanguera significa Diabo Velho ou Espírito do Mal. Os indígenas utilizavam esse termo para se referir a algo ou alguém que era considerado perigoso ou assustador. Com o tempo, o apelido Anhanguera foi associado a Bartolomeu Bueno da Silva e se tornou parte de sua lenda. No entanto, não há registros históricos que comprovem essa conexão. Existe outra lenda, na verdade, uma história muito contada pelos mais velhos, que, no interior de Goiás, quando da chegada dos bandeirantes a uma aldeia indígena, os nativos ficaram assustados com a aparência daqueles homens vestidos com trajes estranhos. Todos muito sujos, cabeludos, barbudos e com aspecto de que estavam famintos. Tinham o diabo nos olhos. Um deles, em específico, além de todas as outras características dos demais, ainda estava caolho, pois um dos olhos havia sido lesionado e perdido por falta de tratamento. O homem parecia um demônio velho, sujo, peludo e com cara de poucos amigos, era um Diabo Velho. Justamente, era Bartolomeu Bueno da Silva, que logo foi apelidado pelos nativos de Anhanguera. Mas, a alcunha não lhe foi dada somente por sua aparência imunda e cara feia, mas também, por suas ações. O Anhanguera tinha várias cartas na manga, o pai também havia sido bandeirante, e lhe ensinara quase todas. Assim,
quando chegou junto dos índios, lhes pediu que trouxessem ouro, caso contrário, colocaria fogo nos rios, e deu demonstração de que não estava blefando. Pediu uma vasilha de barro e nela jogou meio litro de aguardente dos mais fortes. Com os nativos olhando atentamente, acendeu um barbante embebido em querosene e jogou na vasilha de barro. Nessa hora, todos os indígenas presentes se curvaram ao Anhanguera e lhe imploraram que não queimasse seus rios, pois era a grande riqueza que eles tinham, fonte da vida. No que ele apontou para um crucifixo dourado que estava em seu pescoço, indicando que deveriam lhe mostrar onde havia grande quantidade daquele material reluzente. Obviamente eles o guiaram até as minas, afinal, o que é um monte de metal dourado, perto de algo tão necessário à sobrevivência quanto a água? Os índios é que estavam certos.